Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, assim como está abençoando a minha e a do meu convidado hoje, Fabiano Brasil. Tudo bem, Fabiano Brasil? Bom dia ou boa tarde, não almoçou ainda, né? Então é bom É. dia, um bom dia de frio hoje. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Vini. Uma excelente sexta-feira pra gente. Bem como você falou, né? A gente já acorda com motivos para agradecer, né? Só em estar vivos e aqui, podendo estar conversando, falando, com saúde, a gente tem que agradecer. E, cara, honradíssimo de estar contigo aqui, né, no teu canal para conversar um pouco, falar um pouco de coisas que a gente ama tanto, que é a comunicação, né? Você é um querido amigo aí de muitos anos que a gente se conhece, da própria Bandeirantes e da vida. E eu acredito que isso é o mais importante, né, Vini? O que a gente faz na vida, no trabalho, ele é o que a gente consegue construir. E amizades é o que mais a gente carrega no coração. E você é um querido amigo, um cara que eu admiro muito. Aprendi muito, continuo aprendendo hoje na Bandeirantes, né? Depois de ficar no tempo fora, ter voltado no início do ano passado. E é muito bom estar contigo aqui no teu canal para te conversar um pouquinho aí sobre tudo que tu quiseres conversar, eu estou à disposição. Valeu, que bom. A recíproca é verdadeira, viu? Eu também admiro muito o teu trabalho e a pessoa Fabiano Brasil. Por isso que eu te convidei. Deixa eu te explicar. Esse quadro aqui dentro do meu canal é o seguinte: é a história do rádio. Eu sei que hoje tu já é jornalista, mas a história do rádio, ela começou antes do cara ser jornalista ainda, né? Os caras começaram a fazer rádio. Mas como contar a história do rádio? A melhor forma de contar a história do rádio é através dos seus trabalhadores, dos radialistas, das pessoas que fizeram o rádio e que fazem o rádio até hoje. Então eu vou te fazer perguntas, porque as pessoas vão querer saber quem é o Fabiano Brasil. Pô, hoje a gente vê o Fabiano Brasil andando com pessoas importantes e tudo, mas onde é que vem o Fabiano Brasil? Como que essa vontade cresceu dentro do Fabiano Brasil? Da onde é que ele vem? De onde é que tu é, hein, Fabiano Brasil? Cara, eu sou natural aqui de Porto Alegre, né? Eu nasci em 15 de fevereiro de 1977, uma terça-feira, às 10h20 da noite, no Hospital Beneficência Portuguesa, e no centro de Porto Alegre. Aliás, muita gente nasceu no Beneficência Portuguesa, né? Por muito tempo, ali no final da década de 70, início da década de 80, e bem antes, já desde 1940, 1950, se não estou equivocado, o Beneficência Portuguesa era uma referência, né? E muita gente nasceu no Beneficência e eu fui uma dessas pessoas, né? Uma terça-feira de carnaval, minha mãe sempre conta que naquela terça-feira ela estava preocupada que pudessem me trocar, porque era a volta de carnaval. Essas enfermeiras e os enfermeiros foram pro carnaval, vão voltar bem doidos, vão perder meu filho. Mas não, deu tudo certo. Mas, cara, a minha história com o rádio, ela é muito bonita, cara. Assim, para dizer, você falou, né, sou jornalista, mas eu primeiro sou radialista. Se você me perguntar o que eu mais amo fazer na vida, é o rádio. A TV é legal, a TV ela te dá um retorno muito rápido, né, de reconhecimento público, mas o rádio, ele é apaixonante. E eu sempre fui apaixonado por rádio, desde sempre. E a minha história com o rádio, ela começa com 6, 7 anos, mais ou menos. O meu pai, faleceu muito cedo, né? Morreu em 92, aos 47 anos, a idade que eu tenho hoje. E meu pai era inspetor de vendas de uma empresa que vende telhas autoportantes e máquinas agrícolas, a Imasa, lá de Juí. E o meu pai sempre foi gaiteiro, ali na região de Camaquã, Tapes, Anambaré. Meu pai, ele era companheiro de palco do também saudoso José Mendes, por exemplo. Ah, O pai sei. tocava com o José Mendes lá em Camaquã, em Tapes, Arambaré. O pai nasceu na Parada Bonita, em Arambaré, que antes era distrito de Camaquã, hoje é uma cidade, Arambaré, lá do prefeito Jardel Cardoso. É um querido amigo e que conheceu meu pai, conversando Tu com ele dia nasceu, tu nasceu em Porto Alegre, mas Eu nasci em Porto Alegre. a tua família não é de Porto Alegre. De onde é que eles vieram? O meu pai nasceu em Arambaré e a minha mãe nasceu em Porto Alegre. O Hum, meu pai ele acabou ficando viúvo muito cedo, ele ficou viúvo aos 27 anos. E eu já tinha dois filhos pequenos.
Ele ficou viúvo no momento em que nascia a minha irmã mais velha. Eu tenho um irmão de 54 e uma irmã de 51. Quando ela nasce, no parto morre a então esposa do meu pai. Meu pai fica viúvo, vem para Porto Alegre com os dois pequenos, né? E acaba que conhece a minha mãe, casa com a minha mãe e em 77 eu nasço, né? Acabo nascendo em 77. E o pai era músico e tal, então quando eu tinha 5 para 6 anos, e a minha família é uma família muito comunicativa, né, principalmente o lado do meu pai e o lado da mãe também, muito falante, todo mundo conversando muito, falando muito. Meu pai tocava gaita, o meu avô materno, vivo até hoje, com 91 anos, também tocava gaita, meu tio tocava violão, quer dizer, a música estava muito dentro da nossa vida, né? E todo mundo falante, todo mundo comunicando e tal. E o meu pai, em 86, 87, bota, eu vou fazer um disco de música nativista. E ele grava um disco independente. Talvez isso eu tenha puxado dele também, de buscar os empreendimentos independentes. E o pai grava um disco independente, o Gaitas e Cantigas, em 88. Eu tinha 11 anos, mas antes disso, com uma fita cassete, eu tinha meus 6, 7, o pai leva a fita dele na João Pessoa, ali na Rádio Farroupilha, pro Sim, Sérgio Zambiase e pro Aníbal Alves, do Rodeio Farroupilha. E no dia que eu entrei no estúdio, com 6, 7 anos, pela mão do meu pai, vi o Zambiase no rádio falando, e o pai explicando que aquele cara que eu estava vindo no rádio do carro era o cara que estava falando ali, naquele momento, pro mundo. Eu falei, pai, eu quero fazer isso quando crescer. Aí, daquele dia, eu falei isso para ele, ali na frente da Redenção, onde era a Rádio Farroupilha na época, da João Pessoa. E nós fomos imediatamente para o Alberto Bins. O pai comprou um rádio gravador para mim, pra eu brincar de rádio. E, cara, depois disso eu virei o chato da família, porque eu queria entrevistar todo mundo, queria apresentar programas, eu imitava o Sérgio Zambiase em alguns eventos que o pai ia, inclusive. Daí o que aconteceu? O pai acabou fazendo uma amizade, principalmente com o Aníbal Alves, do Rodeio Farroupilha, e com o Sérgio Zambiase. E o pai ia nos eventos, tocava de graça, e em troca eles davam o espaço para o pai na rádio para falar do trabalho dele. Aí ele lança o disco em 88, aí eu já tinha 11 anos, e eu vivendo tudo aquilo, eu ia junto em todos os lugares, né? Depois fui declamador mirim do CTG que o pai frequentava, né? Ganhei troféus de declamação mirim pelo CTG Descendência Farrapa, antes pelo Mangrulhos, e eu vivia aquela coisa da comunicação, né? De ver o rádio. E desde sempre ouvindo muito rádio, eu sempre amei futebol. Eu tinha um caderninho com todas as anotações dos jogos que aconteciam, narrava os meus jogos de futebol de botão com meus amigos, com meus irmãos. Então eu sempre fui apaixonado por rádio. Para mim, como a gente não recorda de muita coisa abaixo dos 5, 6 anos, para mim desde sempre eu amo rádio. Aí eu me lembro que o Sérgio Zambiasi tinha o Edir Morelli, que entrava, um famoso repórter, entrava dos lugares com informações dos crimes que aconteciam, e eu imitava o Sérgio Zambiasi chamando Edir Morelli. Eu fazia o barulho do helicóptero com uma tampa de margarina no ventilador, gravava meus programas. Aí quando veio o duplo deck de toca-fitas, eu fazia os meus programas em casa. Fui crescendo fazendo isso. Sempre gostei de ser o locutor da turma, né? Como é que se chama? Me fugiu agora aqui. O orador da turma, o locutor das festas juninas das escolas que eu estudava. Então, eu sempre amei o rádio. Sempre amei o rádio, sempre gostei de brincar, de fazer. E sonhava em trabalhar um dia, né, com os caras que são os mestres hoje. Quando o meu pai morre, em 92, eu tinha 14 para 15 anos. Eu estudava num colégio particular, estava entrando na oitava série. Eu tive que adiar os meus sonhos, né? Meu pai faleceu, os meus irmãos, o meu irmão mais velho morava conosco, por parte de pai, mas morava comigo, com a minha mãe, com o meu irmão mais novo, o Diego. Tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. Mas eu vi a necessidade de trabalhar, guardei o meu sonho de radialista, jornalista, para mais adiante. Fui estudar administração.
E aí a vida foi passando, daí trabalhei. Cara, primeiro que desde os 10, 11 anos eu trabalhava como servente de obras com meu avô, para ter o meu dinheiro, antes do meu pai morrer, né? Depois que o pai morre numa terça, na quinta eu volto à aula e eu passo a trabalhar também na escola que eu estudava, que era o Colégio Adventista de Porto Alegre, e lá eu trabalhava um turno e estudava outro. Fiquei 2 anos assim, até que teve um ano que não dá mais, eu tenho que trabalhar para ganhar mais. Aí eu trabalhei na Companhia Carris Porto Alegrense de digitador, trabalhei no, no Colégio Farroupilha, na Zanona, que foi uma aula para minha vida lá com o José Zanona, com o Nilo Zanona. Final de semana passada eu pude agradecer para eles por tudo que eles fizeram para mim na minha vida. Eu devo o caráter que eu tenho, o homem que eu sou, muito a eles também. Me pegaram num momento onde eu tinha uma fragilidade emocional por falta do meu pai, embora ele sempre tenha sido muito do bem e tentando fazer o melhor que eu podia. Eles me ensinaram muito de como reagir às coisas que a vida nos apresentava. E, e fui para o Colégio Farroupilha. Lá no Colégio Farroupilha, eu conheci muitas das pessoas que eu convivo hoje. Como, por exemplo, o Alexandre Gadré, que é hoje presidente da Rede Pampa, ele estudava lá, a Cristina Gadré também. Empresários hoje, famosíssimos e muito bem-sucedidos, já estudavam no Colégio Farroupilha. A filha do César Zambiasi, a Tamara, estudava lá. E o próprio José Zanona, que era o meu chefe no Farroupilha, depois de quase 5 anos que eu trabalhava lá, ele falou: Fabiano, e eu lá eu imitava o Silvio Santos, eu fazia rádio, eu brincava, fazia trote, cara, fazia de tudo lá, né? Ligado também à comunicação. E o Zé um dia falou para mim: Fabiano, eu vou te dispensar porque tu bateu no teto aqui e eu vou te ouvir um dia na Rádio Guaíba. Ele falou isso. Ele ouvia a Rádio Guaíba, era guaibeiro, falou: um dia eu vou te ouvir na Rádio Guaíba. E eu vou te dispensar não é porque tu é mau funcionário, mas é porque tu precisa voar, tu não pode te trancar aqui. Aí eu saí. Isso eu já tinha 19 anos. Eu entrei com 15, saí com 19, 20. Só que não foi, óbvio, eu até tenho uma certa mágoa com os Zambiase, porque logo que o pai morreu, eu fui até lá para agradecer o carinho que ele sempre deu pro pai e tal, e perguntei: eu tenho um sonho de ser radialista, o que que eu posso fazer para estar perto desse sonho? Eu não estou te pedindo emprego, eu quero só estar perto, poder estar junto, olhar. E ele não mexeu muito nada por mim. Eu não queria que ele me desse um emprego, eu queria só que ele dissesse: vai lá para ver eu trabalhar pertinho. Ele não falou isso. Mas tudo bem, continua sendo um ídolo e foi um cara que eu aprendi a amar o rádio por causa dele, né? Mas aí eu saio do Farroupilha, aí eu fui para outras empresas, trabalhei na EcoSalva, trabalhei no Banrisul como estagiário. A EcoSalva eu era assessor do diretor comercial, aprendi muito dessa veia comercial lá. E, e fui, né, buscando, vendo o que a vida ia me apresentar, com o sonho de ser radialista. Aí, quando eu saio que eu começo a estudar no colégio público, lá na Zona Sul, Colégio Padre Reus, lá tinha uma rádio comunitária. E eu Ó, já. Só que nessa época, eu já tinha estudado, já estava fazendo faculdade, eu fazia administração, e arrumei um emprego, uma noite sim, outra não, das 19 às 7, aqui no São Lucas, aqui na frente do Tecnopuc, na frente de onde é a Band. Eu era administrativo noturno lá. E quando eu fui para lá, agora eu vou estudar rádio. Aí fui pesquisar, vi que tinha um curso da FEPLAN, com o Sérgio isso. Reis e com o Ricardo Queiroga na época. Me inscrevi nesse curso, vou fazer esse curso. Então eu chegava na segunda-feira, por exemplo, de manhã eu tinha o curso de rádio, à tarde eu tinha a faculdade, às 19 eu entrava no trabalho, ficava até às 7 da manhã do outro dia, ia para o curso de rádio, ia para a faculdade, dormia 8 horas em 48, era uma coisa doida, assim, né? Dava umas cochiladinhas no meu intervalo na PUC, no São Lucas, mas basicamente eu tinha pouco tempo para dormir. Na PUC, cara, foi muito legal que daí eu comecei a fazer o curso de rádio. Na PUC eu era o responsável pelo, pelo transporte interno. Então eu tinha um walk-talk na mão, imagina. Um walk-talk na mão de quem gosta de rádio. Então eu fazia nas madrugadas, eu fazia um programa de rádio, tipo um Fala Que Eu Te Escuto, assim, né? E nesse meio tempo, eu procurei o Antônio Ilha, que é um professor de história
fundador da Rádio PRTC na Zona Sul, que não existe mais, Rádio PRTC 95.5 FM, e pedi para ele para fazer um programa de rádio. Isso foi em 2001. Aliás, foi em 98. Perdão, 98. E aí, no dia 7 de junho de 1998, estreia na Rádio PRTC o programa Espaço Alternativo. Convidados de estreia: Nick Gomes e Nico Nicolaevski, do Tangos e Tragédias, e uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho. Só para começar. E na época era só o Ronaldinho, né? Era o Ronaldinho, irmão do Assis. Imagina. Então, ali começou, né, na rádio comunitária, só que no curso, né, Da FEPLAN? Da FEPLAN, o Ricardo Queiroga gosta muito de mim. Tipo, uma das minhas colegas no curso foi a Denise Cruz, hoje no Grupo RBS. E a gente fazia programas lá, naqueles testes, né, que a gente fazia, aquelas aulas, enfim. E aí, então, eu peguei e fiz o curso e o Ricardo Queiroga me convida para ir para a TV. Aí eu fui para o Esporte em Revista, no canal 520 da NET na época. Eu, Barbosa Júnior, que hoje está vice-presidente da SEGA, o secretário, trabalha com o Rogério Amaral na Ubra TV, passou pela Rádio Grenal. Quem mais? O Thiago Ribeiro, hoje diretor da South Summit. O Chico Garcia veio depois colega aqui na Band também. O Thiago Mansky, que era profissional de educação física, o Paulo Mano e o Dalmiro Justo. E lá fui fazer esse programa na televisão. E, paralelo a isso, eu fui convidado para ingressar na Rádio RGS, do grupo do sistema LBV Mundial, do Paiva Neto. Uma equipe esportiva lá na São Pedro era a rádio. Uma rádio que só minha mãe ouvia, era 1300 AM, rádio ruim de pegar o sinal. Mas, cara, ali foi uma aula, comecei a fazer, nós fazíamos jornadas esportivas. Eu não queria fazer futebol, mas acabei entrando, né, nesse meio. E eu tive uma situação que em 96, quando o Grêmio ganha o Brasileiro, eu estava lá comemorando. Eu era gremista, mas nunca falei agora há 2 anos que eu falei que era gremista. Eu saí feliz, tal, gritando com o Grêmio, campeão e tal. Só que, cara, tinha 4 anos que tinha perdido meu pai, e eu vi que aquela alegria era uma alegria mentirosa, que não era uma coisa... tá, é pelo Grêmio e tal, mas eu não fui mais em estádio desde então. E aí, em 98, a primeira matéria que eu faço na televisão é no Olímpico. Eu vou para a RGS para ser repórter e apresentador. Comecei a fazer futebol. E na RGS eu comecei a me meter. Na época, as coletivas eram todos juntos lá com o microfone. Então, quando eu via, estava de um lado um Luiz Carlos Reck, um Macedo, um Benfica, um Ribeiro Neto, o Alexandre Pretzel, e eu lá metido no meio dos caras. E os caras começaram a observar que minhas perguntas eram boas, né, que a minha voz era boa. E eles comecei a ser observado, fazer amizade com essa turma. E a RGS foram 2 anos de RGS ali, até que a gente vai para o grupo Citarcom, na Rádio Metrô, que tinha a Metrô e a Liberdade. E lá na Metrô Liberdade, a gente cria um futebol show da Metrô no FM. Aí já com o Marco Aurélio Vargas, que hoje é narrador, aí o Chico Garcia, o Fabinho Almeida começou comigo também lá na PRTC. Fabinho Almeida, Chico Garcia, Barbosa Júnior, outros nomes. Enfim, mas na RGS, na Metrô, a gente faz um trabalho muito legal, até que num Grenal, como nós falávamos a língua do jogador, uma linguagem popular, a Metrô era um fenômeno de audiência no samba e no pagode, os jogadores nos ouviam, nós fizemos uma divulgaçãozinha e tal, a pureza do FM era muito melhor que o AM, nós vamos para a Metrô e a gente faz o futebol show da Metrô, e num Grenal a gente faz uma audiência absurda, o que desperta a atenção, né, das outras rádios, tanto para a equipe quanto para a questão do FM. Tanto é verdade que o Grupo RBS compra a Citarcom
compra o Grupo Citarcom, e aí, tipo, mas compra uma rádio só, que é o dial da Metrô, que vira depois o da Rádio Gaúcha, e o da Liberdade é vendido para a Rede Pampa. E comecei a me destacar lá e tal, até que em 2005, o André Silva vai para a Rádio Gaúcha. Eu já tinha conhecido o Luiz Carlos Reck dos estádios e tal. Tinha entrevistado ele uma vez, num especial que eu fiz com as vozes do rádio, entrevistando os caras. Vai. E eu falei pro Rec, ó, Rec, o dia que tiver uma oportunidade, eu não tô no rádio agora, tô só com o meu programa independente. Aí uma questão importante, Vini. Desde 98, eu tenho um projeto paralelo. Eu sempre tive um programa, lá eu tinha o programa independente com mais 6 caras, mas depois eu fiz o meu em 2001, o Esporte em Revista, aliás, o Esporte e Companhia, e segui sempre independente com alguma coisa. E aí, em 2005, eu tinha o meu programa na TV, o André Silva vai para a Rádio Gaúcha, o REC me liga para trabalhar, se eu tinha interesse em trabalhar na Rádio Guaíba. Me lembro que era, Ó, e assim, eu sempre tinha sido, graças a Deus, assim, eu era o repórter 1 da LBV, eu era o repórter número 1 da Metrô, o Barbosa sempre comigo também, ele sempre junto, ele era o 2, eu era o 1 sempre. E na Rádio Guaíba eu vou para ser produtor e repórter, mas numa equipe que tinha Luiz Carlos Zec ainda como repórter, Flávio Dalpisol, Hernani Campelo, depois veio o Serginho Couto, Luciano Silveira, Felipe Gamba, eu e o Gamba trabalhamos juntos lá, só fera. Rafael Serra, e eu era o último da hierarquia, né? Mas eu fui crescendo como produtora e estreiei em 2005, na chegada do Jorge Wagner, e entrei ao vivo no terceiro tempo lá com o Rec, Milton Ferretti Jung, Edgar Schmidt, Vinícius Sinotti, putz, mano, que massa, né? Hugo Vink. E eu entro ao vivo, o Milton Jung me liga depois, João Garcia, né? O Milton me liga e falou: bom repórter, gostei do posicionamento, muito legal. Papapá. Poxa, tu ouvi aqueles elogios todos em 2005, começando na Rádio Guaíba. E, cara, eu devo muito ao REC por ele ter me chamado, né? O REC que me trouxe pro hall das grandes rádios do país, né? E aí, na Rádio Guaíba, eu fiquei 5 anos, cresci muito lá, fui apresentador, daí depois de programas. Fui produtor na crise da máfia do apito, coloquei o Edilson de Carvalho no ar, consegui o telefone dele. Trabalhei muito como produtor, e isso me dá um embasamento muito bom hoje, né? De ter passado pelas categorias de base, como eu digo, né? Sim. E então, cara, foi muito legal, assim, aqueles 5 anos. Aí depois fui apresentador do programa na 7, do Sábado Total, depois do Concentração, e tudo isso lá na Rádio Guaíba. Ganhei um prêmio Prez em 2007 como repórter de rádio, num ano que cara, eu era o repórter que fazia tudo. Não interessa o que fosse. GP Beto Gonçalves, prêmio Quarto Solite Weber. Faltou um repórter de jornalismo, tem que ir lá na morte do Papa. Era eu fazia tudo. Então, eu me destaquei muito, meu nome ficou muito em evidência aquele ano. E eu acabei ganhando um prêmio Prez, concorrendo com Tiziano Kessler, que hoje é nosso colega aqui, Felipe Bueno, Thiago Bittencourt e Cid Martins. Cara, o Cid é um ídolo, virou meu amigo, né? Mas, cara, eu ganhei prêmio desses caras. Eu não esperava ganhar, eu quase não fui na festa, fui porque o REC insistiu na época, e eu acabei ganhando o prêmio num palco que eu tenho a foto até hoje, que eu tô ao lado do Daniel Oliveira, Paulo Santana, do Fernando Albrecht, do Clóvis, putz, me fugiu, o Clóvis Dias Costa e o Clóvis, puxa, perdão, um dos grandes nomes da TV2 Guaíba, né? Na TV2 Guaíba, eu fui para Cadeira Cativa, a convite do Edgar Schmidt do REC, eu era o repórter Vox Populi, e eu tava falando do Clóvis Dias Costa, não é o Clóvis Dias Costa, o Clóvis, me fugiu o sobrenome, a Magda Beatriz trabalhava com ele. A Mas enfim, Duarte. Clóvis Duarte, exato, Clóvis Duarte. Duarte, Câmera 2 e tal. E então, Flávio Caras Gomes, também lá na TV Guaíba, então eu via esses caras trabalhando, Marley Soares, enfim. E daí ganho o prêmio Press, né, em 2007. E ali minha carreira começou a andar mais ainda, né? Eu saio em 2010 da Guaíba,
pedi para ir embora, não aguentei mais. Meu filho nasceu em 2005. Eu não vi meu filho crescer, final de semana não estava em casa. Peço demissão na Guaíba num domingo direto de Barueri. Liguei pro REC, ó, cara, não quero mais. Ele conseguiu que eu fosse demitido para eu receber uma grana. Eu fiquei uns 2, 3 meses parado e veio um convite da Magda, da Marjana Vargas, para trabalhar na Rádio O Sul, que era uma rádio que originou a Rádio Grenal. E aí, ó, a rádio vai ficar 6 meses como o Sul, vai virar uma rádio de esporte e futebol 24 horas, Rádio Grenal. E você vai me ajudar a montar a equipe. E eu, beleza. Daí nós íamos lá pro ar na rádio, eu, Lourenço Freitas, para trabalhar sem nenhum intervalo, sem nenhuma vinheta, era só falando o tempo inteiro, criando o conceito 24 horas de futebol. Então eu fui para lá. Fiquei lá 6 meses. Uma semana, 2 antes da inauguração da Grenal, o Baldasso, o Ribeiro, o Guimarães e o Meneghetti me chamam para Bandeirantes, quando eu te conheci. Vou para Bandeirantes em 2010. A proposta era muito legal, não queria mais futebol, mas a proposta foi muito boa. Eu apresentava o Esporte Total nos domingos, o Band Pop Show com o João Garcia no sábado à tarde, e era setorista, né, do Dupla Grenal. E foi muito bom, cara. Foram 2 anos muito bons, mas aí no final dos 2 anos eu acabo pedindo para sair também. E também a Band já não estava muito satisfeita no momento. Tem um final de semana que deu tudo errado. Me roubaram o celular da rádio lá em São Paulo, no terminal Tietê, numa viagem que eu estava indo para Atibaia com o Grêmio, depois Minas. Aí eu ia pedir demissão, o Ribeiro veio, cara, eu não queria fazer isso, mas eu vi que tu não tá focado, eu realmente não tava, eu sei disso. E tanto é que eu ia pedir para sair. Saio pela porta da frente, tanto é que voltei, né, depois. E volto daí para a Rádio Grenal, mas aí com uma proposta de trabalhar de segunda a sexta, não queria mais trabalhar final de semana. E sempre paralelo a isso, com exceção desses 2 anos na Band, eu sempre tive meu programa independente no Canal 20. Sempre. E eu vendia muito, né? Aprendi a vender, eu sempre fui de negociar, de comercializar, e saio dali para justamente voltar para. Saio e volto para a Grenal uma semana depois. Eu fiquei uma semana desempregado, a Grenal me chamou. Aceitei porque era de segunda a sexta. Só que aí, isso foi tipo outubro de 2012. Só que aí acaba que comecei a trabalhar no final de semana de novo. Em março eu pedi para ir embora. Aí foi um momento sabático, onde eu comecei a estudar programação neurolinguística, comecei mesmo continuando com o programa independente na televisão, mas comecei a estudar PNL, coaching, para minha vida, não para aplicar para os outros. Mas comecei a estudar, aí também lancei mais livros. Eu já tinha lançado um livro em 2000, quando eu trabalhava no São Lucas. Aí depois, em 17 só, fui lançar o segundo, hoje são 5. Mas aí passou, não, teve essa lacuna, 17 anos de um livro para o segundo. Mas aí na Grenal eu fico esses 6 meses. Aí fico ali de 2013 a 2014, 15, só independente, com meus programas do Canal 20 e com os meus projetos, dando palestra de programação neurolinguística, onde era convidado, cheguei a fazer algumas corporativas também. Eu estava vivendo daquilo e estava feliz, estava bom, estava ótimo. Mas em 2014, 15 ali, o Alisson Campos me chama para a Rádio Viva Metropolitana, do grupo RS Com, da Serra Gaúcha, um dos principais grupos do interior aí de rádio. Tem Rádio Viva, Rádio Jovem Pan, hoje, né, tem a Jovem Pan. E aí tem a Rádio Viva 94.5 em Caxias, que é a rádio do interior que mais fatura e que mais tem ouvintes, é um fenômeno. Vou lá com o Alisson, 3 meses depois como só jornalista, eu sou contratado como coordenador comercial. Faço um trabalho muito bacana. Nós vislumbramos trazer a Jovem Pan de volta, que havia saído da Rede Pampa. Venho para Porto Alegre com a Jovem Pan, implemento ela junto com o Alisson no Shopping Total, no estúdio no Shopping Total.
Aí começo a tipo, contratar a Lindo Sassi, que virou um irmão da minha vida, um cara que eu amo demais, um amigo. E trouxemos a Jovem Pan, virei coordenador de jornalismo e comercial da Jovem Pan. No final de 17, eu peço para sair da Jovem Pan, porque o Alisson acabou saindo, a gestão acabou não cumprindo algumas coisas que eu tinha combinado. Saí da Jovem Pan no final de 17. Final de 18, aí eu fico de 17 a 18 de novo com os meus negócios, empreendendo com o meu programa independente. No final de 18, Nando Gross me chama para voltar para a Rádio Guaíba. Volto para Guaíba com o contraponto, era um horário morto, das 10 à meia-noite, eu não dava traço. E ali, cara, ali foi um ponto crucial da minha carreira, onde daí eu já havia mudado, né, com a Jovem Pan, mas como gestor, principalmente, mas também muda porque eu vou para o jornalismo geral, que era uma coisa que eu queria fazer, com comportamento, política e tal. E o programa dá muito certo. O primeiro ano foi difícil, como todo início, né, o rádio ele é hábito, mas a partir do segundo ano os patrocinadores vêm, eu vendia, então eu comecei a trazer os patrocinadores ali no final de 19 para 20. No segundo ano, que foi o ano de pandemia, o programa explode em audiência e mídia. Vem 21, o Osiris me chama a primeira vez para voltar para Bandeirantes, mas não chegou a ser um convite, uma conversa, eu não abri muito. Aí em 22 ele vem com tudo, ó, vamos e tal, e eu também estava insatisfeito com algumas coisas, optei em escolher, em aceitar o convite, negociamos, eu avisei na Guaíba que estava negociando, a Guaíba não se movimentou na época, comandada pelo Guilherme Bauer, em me manter lá. Eu venho para Bandeirantes no início de 23. E foi uma escolha maravilhosa, né, cara? Porque aí volto para Bandeirantes com outro nível de carreira. Antes disso, em 21, eu crio o Pô Streaming TV, que é a minha emissora de televisão, hoje com 28 programas diários, semanais, pega no mundo inteiro, na Soul TV, no canal 160, no 15 da RBTV, no YouTube, Facebook, Instagram, tudo. Crio o Pô Streaming TV, que também vira um negócio na minha vida, eu investi praticamente o que eu recebia e guardava da Guaíba, eu invisto junto com a ajuda da minha esposa, que é uma parceira de vida, a Vanessa. A gente começa a investir junto ali no Pô Streaming TV, hoje consolidado, já com 3 anos e meio no mercado, é uma emissora que tem o seu valor, tem os seus profissionais, revelou profissionais já para outras emissoras, é hoje também uma das minhas principais fontes de renda, mas o legal é que com a construção do Pô Streaming e com a construção também de novos profissionais de mídia e gestão, hoje eu consigo me dedicar 100% para Bandeirantes, mas ao mesmo tempo ser o gestor do Pô Streaming TV. E na Band, a vinda para cá foi maravilhosa, num horário muito bacana, com o Band 60 minutos, das 8 às 9, que você acompanhou todo esse processo de volta. Depois também aí veio o Band Entrevista, que segue no ar também na TV. E por último, agora esse ano, né, no segundo ano de Bandeirantes, o Manhã Bandeirantes comigo com a Regina. Eu falei demais aqui, né, Vini? Mas eu te dei o raio-x da vida, assim. E hoje, cara, eu não tenho dúvidas, assim, que eu vivo o melhor momento da minha carreira pela credibilidade que eu acredito que eu criei no mercado. Hoje eu tenho um círculo de relacionamentos que ele é maravilhoso em quase todos os setores. O futebol hoje é que eu não circulo tanto, mas as pessoas que hoje mandam no futebol, mandaram no futebol, são empresários que eu me relaciono para outros fins, né? Então, devo muito ao futebol, devo muito à Rádio Guaíba, ao REC, mas devo muito a Bandeirantes, que na primeira passagem, puxa, eu entrava nacional com a Renata Fã. O meu primeiro programa da Bandeirantes nessa volta eu gravei em São Paulo, na Band de São Paulo. Então, quer dizer, hoje eu conheço gente fora, conheço gente aqui, e eu acredito que tudo isso foi. Imagina, eu estou falando aqui há 20 minutos, meia hora, mas te dando um panorama geral da carreira, que começou lá atrás, numa rádio comunitária, de dias que eu chorei porque eu não estava com meu filho. Eu tenho muito marcado comigo um Dia das Mães, que eu não estava em Porto Alegre, eu estava sozinho numa cidade, longe de Porto Alegre.
né, longe da minha família. Hoje meu filho tem 19 anos, né, então quer dizer, eu sei o quanto que eu perdi de convivência com ele, só eu sei o que eu chorei de saudade, que eu chorei de problemas. Eu tive muito na minha primeira série da Bandeirantes, foi por questões de vaidade de outros que eu não consegui. Cara, não preciso viver com isso, sabe? Eu faço o meu trabalho de coração, não quero ser mais do que ninguém, melhor do que ninguém, eu quero só a valorização do que eu sou. Agora, não preciso pisar em ninguém para crescer, né? Eu tenho que fazer a minha parte, sendo parceiro, sendo amigo, ensinar o que eu sei. E na época eu tive problema com uma pessoa que me deixou muito chateado e que eu não convivo, não falo, não quero mal, mas não senta comigo na minha mesa. E hoje eu devo o cara que eu sou, acredito, o profissional que hoje tem esse, puxa, cara, tô sendo entrevistado pelo Vini Barassi no canal dele. Ano passado eu tava com o Capur, outra semana tava dando palestra numa faculdade. Eu acho que eu devo tudo isso a esse trabalho sério que eu fiz, sempre fazendo bem para os outros e tento fazer com a comunicação também, né? Eu acredito que a comunicação salva vidas e a gente faz esse trabalho para isso, né? Eu faço o meu trabalho com muito amor no coração, sabendo que o que eu estou falando pode refletir na vida de alguém positivamente, pode ajudar alguém a se salvar, como a gente fez agora na enchente. Um trabalho Uhum. maravilhoso, meu, evidentemente, com toda a nossa emissora, todos os nossos parceiros e companheiros, com vocês, né? Ninguém faz nada sozinho. Sem a técnica, a gente não é nada. Então, assim, Vini, é muito legal poder estar hoje vivendo, sem dúvida alguma, o melhor momento da minha carreira, o melhor momento da minha vida, com 47 anos, estou jovem ainda, tenho muito ainda para fazer. E tudo que eu fiz, cara, eu devo a um monte de gente, né? Eu sempre gosto de citar todos. Eu devo a ti, devo ao Edinho, ao Norival, a nossa equipe daqui, aos colegas que trabalharam em outras emissoras, né? O Borgatinho lá, o José Moacir Bittencourt Pereira, o Jefferson Gomes, ao Fabrício Carvalho, o Hamilton Silva, enfim, eu vou esquecer vários aqui. Ao Pepão, que está conosco hoje aqui, começou comigo, quando o Sena Guaíba ele estava lá. Enfim, cara, produtores que hoje são jornalistas consagrados, trabalharam comigo. Então, cara, eu sou grato a muita gente, a muita gente. E eu Ô, acredito que Fabiano, sozinho a gente não faz nada, né? deixa eu te fazer algumas perguntas. Essa, olha, é maravilhoso. Porque o objetivo mesmo desse projeto meu aqui é isso, é as pessoas entenderem alguns pontos que são importantes na vida da pessoa. Tipo, tu vê propaganda na internet, o cara dizendo, olha, você quer mudar de vida, em uma semana eu te torno rico, te torno milionário, te torno... Cara, até hoje, eu não vi ninguém que tenha algum tipo de sucesso na vida dele que não tenha passado por um bom período de labuta, de correr, de ir atrás, de sofrimento mesmo. Por quê? Claro, Porque o sofrimento ele te ensina o caminho, né? Depois que tu descobrir o caminho, tu já vai ver para os atalhos. Aí tu já vai para um outro nível. Agora eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tenho várias perguntas aí na tua trajetória, mas uma delas, que é a questão do rádio, porque lá quando tu fazia a rádio comunitária, tu entrou, a tecnologia era outra, né, Fabiano? Tu consegue te lembrar como é que era essa rádio? Tinha microfone? Como é que era a mesa de som? Como é que tinha vinil? Como é que era isso, hein, Fabiano? cara, quando a gente começou, ainda tinha vinil, ainda tinha fita cassete, início do CD, começava o CD, O teu pai microfone, te deu ali para te gravar um gravador de fitinha cassete. gravador de fita cassete. Aliás, em 2007, eu tenho uma foto até entrevistando o Djavan num toca-fita, no gravador de fita cassete, né, pela Rádio Guaíba na época. E, cara, não, no início de 98, nós trabalhávamos com fitas, CD e disco. O meu programa, primeiramente, ele era gravado. E ele era gravado em fita VHS. O áudio era gravado em fita VHS. E repassava no ar no sábado. Era um Sim. negócio impressionante isso. E hoje, cara, fita cassete ninguém usa, né? Hoje eu me lembro que a evolução do processo, até me perguntaram se eu tive dificuldade em adaptação às novas tecnologias. Eu respondi que não, porque a gente foi entrando conforme elas iam entrando, então tu ia aprendendo. E E lá elas naquela foram época, aperfeiçoando o nosso trabalho, né, exato. Fabiano? Não, Porque tu vai lembrar, Vini, eu estava em viagens, eu mandava para ti um áudio
por uma página FTP. E aí Isso. ficava aguardando para ver se ia baixar todo. Não, a internet era ruim ainda na época, mas. E isso eu já estou falando de 2010 já, FTP. 14 anos apenas. Quer dizer, página FTP. Hoje tu manda pelo WhatsApp, um áudio. Mas, cara, foi uma. Mas assim, eu me lembro, boletim de orelhão. Tu Boletim lembra por telefone. quando tu lembra quando apareceu a internet daí, ô Fabiano? Quando tu Lembro. começou daí tu já viu uma outra história, como é que tu, que é É. isso? Sim, sim. Quando entra a internet, ainda de escada, por exemplo, ali a gente começa a utilizar como primeira ferramenta de interatividade. Eu me lembro que a gente chamava, participe conosco na sala Porto Alegre Terra Chat 8. E aí os caras entravam lá no Terra Chat 8 no site para conversar conosco pela discada. Aí, pô, a gente passou o SMS. Manda seu SMS pra gente. Cara, hoje ninguém mais manda SMS, né? Então, todo esse processo ele foi muito legal. Eu me lembro de cada passo dele, cara. Me lembro de boletins que eu falava por orelhão de fora de Porto Alegre, fora do estado. As fitinhas pequenininhas também. Depois da Sim, fita grande veio a os fita MD, pequena, os o MD. MD. Cara, foi um processo que ele veio muito rápido, mas eu não vi dificuldade porque a gente pegou cada início dele, eu nos ensinando. Você também passou por tudo isso, mas você falou de vinil, né? Eu cheguei a botar músicas do vinil para rodar na rádio. Saía lá em 2 fiozinhos para a mesa de áudio, uma mesinha pequenininha de 4 canais, para mandar áudio e 4 microfones. Às vezes o mesmo canal pegava mais de uma coisa. Quer dizer, era muito romântico fazer rádio antes, né? Ainda mais um mistério de como é que era a pessoa que estava falando contigo, né? Eu brinco muito com a Lindo Sassi, que as pessoas não sabiam que o Arlindo era careca, e hoje o Arlindo não pode falar que não é careca porque a pessoa está vendo a live, né? Sim, sim, Então, é muito legal, cara, assim, poder olhar para trás e ver que a gente passou por esse processo todo de tecnologia, né? isso. Mas tu vê, ô Fabiano, isso tudo, deixa eu ver se eu captei legal. O teu momento de vida hoje, tu está dizendo que hoje tu tá legal, tu tá tranquilo, tá calmo e tá sereno. Mas isso vem quando tu consegue conciliar a tua vontade de trabalhar, o teu trabalho, com a tua família também, né? Porque só trabalho também é para matar o ser humano, né, ô É, Fabiano? Que é isso que tu falou do aniversário do teu filho, das coisas que tu perdeu. Quer dizer, se tu não tem um tempo que tu consiga conciliar com a tua família, tu não consegue ser um trabalhador bem-sucedido, como a gente diz aqui, né? cara, eu digo assim, ó, eu hoje, uma das primeiras coisas que eu tenho na minha vida eu não trabalho final de semana. Aliás, eu não gosto de trabalhar nem na sexta-tarde. Eu brinco com aquele cara lá do sexta-feira, meio-dia e tal, né? O mineiro lá, gente boa pra caramba. Eu tento não trabalhar, deixar sexta-tarde para ficar com a minha esposa, com meu filho quando tá aqui, ou lá para almoçar com a minha mãe. Aliás, toda quarta-feira eu já tenho como hábito o almoço com a minha mãe. Eu saio, da onde é compromisso de agenda, né? E na sexta-feira eu tento também, a partir do. Saio da rádio meio-dia, os 60 minutos já está gravado para a noite. Hoje, eventualmente, eu tenho mais uma entrevistinha pequena de 20 minutos para fazer para a noite, mas eu tento não trabalhar para eu poder ter essa qualidade de vida. De ir para um shopping com a minha esposa para olhar a vitrine ou comprar alguma coisa, ou de viajar, eu gosto muito de viajar. Hoje eu tenho 2 semanas de férias certos no ano, e os outros dias eu viajo finais de semana, uma quarta, uma quinta, que aí eu negocio com os meus gestores. Mas, cara, a qualidade de vida de você ter um final de semana para relaxar ou não fazer nada é fundamental. E uma coisa importante, né, Vini, que você falou aí, ah, as pessoas só olham o espumante que a gente toma e não vê os tombos que a gente cai. Cara, eu tive É, muito perrengue de grana, assim, de ter que sair de um apartamento que eu não tenho mais grana para pagar o aluguel, de um oficial de justiça bater na minha porta para levar meu carro para eu não conseguir pagar. E aí eu tenho que arrumar dinheiro emprestado para não perder o carro que tá, e daí vender para pagar o cara, só para não perder todo o dinheiro. Para mim foi a pior sensação da minha vida, foi uma sensação de derrota total. Foi o dia que o oficial de justiça bateu na minha casa para levar meu carro para eu não conseguir pagar.
o, ali o financiamento. Mas eu consegui me recuperar daquilo, né? E fora de tudo aí, do que é mais triste são as trairagens de pessoas que você ajuda, de pessoas que você abre espaço e a pessoa sai falando mal de ti, de graça, ou ainda não é grata a ti, não que tenha que se ter essa gratidão, mas é de respeitar. É que eu sou muito de ser grato às pessoas que me ajudaram. Mas tem gente que ainda não aproveitam os espaços e ainda saem sem olhar na tua cara, não te dão uma satisfação. Isso me deixa muito triste. Mas, cara, eu tive muito perrengue de devolver compra no supermercado que o cartão não passou. Eu teve uma época que nós não tínhamos acesso. Hoje você olha no celular quando você tem de limite. Antes não tinha isso. E nunca vou esquecer, uma vez fui fazer compras lá para casa e tal. Tive que começar a tirar de fora para ver quanto que ia passar no cartão. Quer dizer, cara, essas coisas acontecem. Eu fui locutor de supermercado no Carrefour em 2001. Eu A fui fazer forma, isso aí que eu queria te falar, É, o Brasil. A fórmula ainda é a mesma, porque lá no começo, quando tu começou a contar a tua história, que tu falou do Zambiase, o que o Zambiase fazia? O Zambiase pedia coisas que as pessoas precisavam, né? E dava para essas pessoas. E com isso ele fez o grande nome dele, o Zambiase. Ele foi o, 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 não é o atravessador até é uma coisa mais foi o elo. o elo, né? Ele era o elo entre isso e com isso ele criou a fama dele. Mas o rádio em si, ele foi todo constituído a partir disso, principalmente as rádios no interior, né, Fabiano, e outras. A O cara é dono prestação do de serviço. açougue, eu vou pegar uma carne lá e daí anuncio na rádio. Então isso A permuta. sempre foi, né? A permuta, a troca, tudo. Que eu acho que é um pouco disso. E dentro disso que tu está falando, quer dizer, por que a gente cai, né? Que nem aquele negócio do Batman, que é para levantar, né? Para olhar Claro. o que tu fez errado e voltar, né? E Vini, é muito legal você falar isso, porque assim, eu sempre, até dia desse eu falei numa entrevista para um canal da internet. Ah, cara, eu sempre aprendi com meus erros. E óbvio que eu errei. Você nunca. Claro que eu erro todo dia, eu erro toda hora. Mas eu aprendo com todos esses erros. E esse é o segredo da vida, a gente aprender. Eu sei por que eu tive que sair de um apartamento que eu não consegui pagar o aluguel. Eu sei porque eu acabei tendo um oficial de justiça batendo na minha porta para levar o carro que eu não consegui pagar. Né? Eu sei porque na época eu saí da Bandeirantes. E não foi só culpa na época de vaidade de outro. Eu também poderia ter agido diferente e poderia ter nem saído da Bandeirantes. Quer dizer, eu sei porque onde eu errei, onde eu me equivoquei, e não adianta, cara, assim, por mais que a gente fale para os mais jovens, é só você vivenciando a coisa que você vai aprender a lidar, né? A maturidade te dá muito uma coisa. Ontem ainda conversava com um amigo e eu falei para ele o seguinte: o que vale hoje na vida? Falei, cara, o que vale hoje na vida é minha paz. Eu tenho que estar em Isso. paz, cara. Então, o que é estar em paz, cara? Embora, assim, não é fácil. Hoje eu sou empreendedor, tem lá as pessoas que dependem, né, do nosso trabalho, do nosso pagamento para viver a vida delas. E isso me preocupa, eu saber se eu vou ter o dinheiro no final do mês, se os meus clientes vão me pagar para eu poder repassar para essas pessoas que trabalham para mim ou trabalham comigo, né? Então, essa responsabilidade, ela é uma coisa que dá dor de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu sabendo que eu estou no caminho, eu vou ter a paz de botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que eu vou ter o dinheiro, ou que eu vou ter um plano B, um plano C, um plano D para sair dos problemas. E isso é fundamental, né? Você falou das permutas, né? E dessa prestação de serviço que a gente gosta de fazer, eu amo fazer isso, a prestação de serviço, de informar ou de ajudar para ligar uma situação a outra. Tem até um capítulo do meu quinto livro, que é o 25 Histórias que eu não contei 25 anos, que é o Rei da Permuta, né? Eu fiquei muito conhecido no meio comercial por ter muitas permutas, porque eu acredito que a permuta também é uma forma de você ajudar alguém que está anunciando contigo e fazer com que essa pessoa obtenha retorno também, seja de mídia para ela ficar conhecida ou efetivo de retorno financeiro, o cara vai lá e compra. E eu, graças a Deus, nesses anos todos, cara, fiz muitas parcerias, muitas amizades, e o mais legal, eu tenho parcerias comerciais onde os caras viraram, de fato, meus amigos e ir na minha casa.
de jantar na minha mesa, de eu jantar na mesa deles, de passar Natal e Ano Novo junto. Amigos que eu fiz com o negócio e amigos de mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então isso é sinal que eu também estou no caminho certo, que eu fiz a coisa certa, né? E hoje eu tenho várias permutas que me ajudam muito, que eu utilizo para mim, para minha família, para os meus parceiros, para uma reunião, para o pessoal que me segue, faz promoções, enfim. E essa, para mim, é uma forma de se fazer também a roda girar. Óbvio, tu não vai pagar a tua luz de permuta, porque não tem como. Mas tu sabendo controlar em ter um percentual de negócios em permuta, é uma baita forma de comercializar. Tem gente que pode estar contigo, Vini, te patrocinando aqui. Vamos lá, um restaurante. E que para o cara vai ser bom, você vai pagar o valor total dele e valor final dele, e você vai valorizar ele no teu espaço, pelo valor final dele e no valor que você vai deixar de pagar para ir lá almoçar, por exemplo, de segunda a sexta. Quer dizer, é um baita negócio. É um baita negócio. E assim, cara, tem de tudo, desde alimentação. Hoje a gente tem parceiros, né? Eu tenho parceiro de roupa, de óculos, de o carro, não 100%, mas em percentual. Uh, já foi, esse aqui não, mas a última foi uma parte em permuta. Mas de carro, de alimentação. E, cara, isso te dá uma tranquilidade de você poder ir num restaurante, de você comer bem, de você estar num lugar legal, com pessoas legais. Eu acredito muito naquela história de que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E também por isso eu acredito que a minha vida deu uma virada muito grande, né, em função das pessoas com as quais eu passei a conviver e sempre ser o que eu sempre fui, uma pessoa leal, idônea, honesta, muito transparente. E isso acaba às vezes me atrapalhando até, de tão transparente que eu acabo sendo, de mostrar minhas fragilidades. Mas aí eu acredito que o problema não sou eu, né? Se uma pessoa que me conhece vai se aproveitar da minha fragilidade, é a maldade dela. Embora também eu me considere um cara muito forte, sabe? Você dificilmente vai me ver chorando no cantinho. Esse momento eu vou estar chorando no meu cantinho, quieto lá. Mas o que a gente mostra para o mundo é muito importante, embora a gente não deixe de falar que a gente tem os nossos momentos de fraqueza, de tristeza, de decepção. Mas são esses momentos que mais ensinam, sem dúvida alguma. Ô, Fabiano, por isso que eu te perguntei isso, porque na realidade a gente, quem não passou por problemas astronômicos, né? Problemas assim que tu pensa, olha, acabou o mundo. Aí tu vê muito isso hoje em dia, que é o quê? Ah, eu vou me matar, né? Tu vê, hoje em dia é quase que uma febre isso aí. Tu vê pessoas que já tive 2 filhos ali que tiveram um probleminha, ah, pensei em me matar. Diz, para aí, meu, espera aí, entendeu? É, Então, se a gente, o problema está ali que é para a gente vencer ele, que é para a gente passar por cima dele, que é para a gente aprender com ele, fazer isso que tu falou, mudar o teu destino, mudar a tua realidade. E hoje tu está num lugar tranquilo, que é isso que é cara, importante. e Vini, vou te dizer assim, cara, tem uma coisa que a gente sabe que tem patologias, né? As pessoas que, infelizmente, têm depressão e se não procurar ajuda, ela vai acabar tendo um fim triste como esse que você citou mesmo, né? Tem pessoas que se envolvem com drogas, enfim, mas tem que procurar ajuda para que isso não aconteça. É uma patologia. Saúde mental é uma das minhas bandeiras. Você acompanha os programas, sabe que o quanto eu trabalho com a saúde mental, porque tudo está realmente na cabeça. Eu brinco que até o sentimento que a gente brinca que está no coração, ele não está no coração, ele está na mente da gente. Né? Eu brinco que está no fundo das conexões neurais. E é isso, está na nossa cabeça, Sim, tudo está na nossa cabeça. Eu tenho a inteligência emocional, a PNL, ela é maravilhosa, que ela te ensina algumas coisas que parecem serem óbvias, mas que precisam ser ditas. E até um livro meu, ele é o Pensamentos Óbvios, mas que precisam ser ouvidos por outras pessoas. A vida ela é 10% o que acontece e 90% a forma como reage ao que acontece. O meu pai morreu, ponto, eu tenho um fato. Eu tive esse fato. Ok, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me deprimir, vou ficar triste, chorando num canto, ou eu vou trabalhar para dar orgulho para a memória dele? Eu pensava muito isso. O que eu vou fazer com isso? Bom, eu saio do emprego, fui demitido.
Beleza. O que eu faço com isso? Eu vou me deprimir agora, vou ficar chorando no canto, ou eu vou procurar mostrar um trabalho melhor para que aquela empresa que me demitiu veja que ela perdeu, né? Então, é tudo a forma que a gente tem que pensar a reação, né? Logo que eu estava namorando a minha esposa, nós estávamos indo para uma eleição. Eu voto na Zona Sul. Eu estava indo para uma eleição, aquele trânsito pegado no terceiro perimetral, e um carro bateu na minha traseira. O cara bateu na. Aliás, eu já estava há uns 2 anos já com a minha esposa. Só que a gente nunca tinha vivido essa situação. O cara bateu na minha traseira. Ele bateu na minha traseira, eu sinalizei para ele parar num posto. Fui e parei no posto. Eu desci, ele desceu, bateu, amassou. Tem seguro? Eu perguntei para ele. Tem. Só viu que a culpa foi sua, né? Só bateu atrás, não tem que discutir. Não, foi desatenção minha. Ok, tem seguro? Tem, né? Então tá, só tem o seu cartão para eu ligar segunda-feira? Sim, tenho, tá aqui. Ok, então, obrigado, bom domingo, tchau. Foi assim. E ela, como é que tu reagiu dessa forma assim? Porque não vai mudar eu brigar ou eu falar. Cara, sequer eu fiquei irritado. Aconteceu, bateu o carro. O que eu vou fazer? Então, eu tô dando um exemplo simples do dia a dia. Às vezes, esses dias eu tava também no trânsito, entrei numa via, um cara começou a me xingar do lado, não sei por quê. Ele, tu vai bater em mim? Não vou bater. Eu tô vendo que eu tô distante pelo meu espelho. Aí ele, porque não sei o que, amigão. Se eu tô te atrapalhando, passa na minha frente, bom dia pro senhor, fica com Deus, passa aí. Desarmei o cara. Então, eu sempre tento devolver a hostilidade com gentileza. Fabiana, tu é sempre assim? Não. Principalmente quando são injustiças. A injustiça me tira do prumo. Aí eu também me irrito, porque eu sei que eu tenho razão. Mas das injustiças. Caso contrário, e ainda assim eu vou, obviamente, ficar irritado, vou ficar indignado, vou reagir de alguma forma pela injustiça, mas também não vou perder minha razão. No sentido de fazer algo que eu vou me arrepender depois. Sim. Ser testemunha, dia desse, até descobrir quem foi que fez um corte. Semana passada, ou retrasada, no Manhã Bandeirantes, eu falei no momento que eu queria dizer que Paris não tinha mar, por isso a competição de surf foi no Tahiti, que é um território francês. Só que no ato falho, Paris fica na França. Eu falei, a França não tem litoral, por isso o surf está sendo disputado na Polinésia Francesa, no Tahiti. E aí os caras separaram, dizendo que eu tinha falado errado. Só que no mesmo programa, 1 minuto e meio depois, eu chamei alguma coisa, a Regina Lima chamou. Na volta, nem a Regina Lima se tocou do que eu falei também, nem eu nem ela. Voltou, eu falei, pessoal, onde eu falei a França não tem litoral, foi um ato falho. Eu quis dizer Paris, a competição de surf está sendo disputada na Polinésia Francesa, no Tahiti, distante 15 mil quilômetros, 17 mil quilômetros, porque o mar que tem no litoral da França é um mar sem ondas. Como a gente viu, inclusive, que na Polinésia também o brasileiro acabou perdendo lá a chance do ouro porque não tinha onda para surfar. Enfim, só que daí pegaram isso e botaram só essa parte. Cara, eu fiquei indignado, porque eu corrigia, que foi uma maldade, foi um ato falho. Fabiano, tu não sabia que a França não tinha litoral. Se fosse real, e eu não soubesse que o mar Mediterrâneo costeia a França, e também o Mar do Norte, são dois litorais que a França tem, eu admitiria, puxa, errei, aprendi. Mas não foi o caso. Eu corrigi logo depois, no mesmo programa, 1 minuto depois, e separaram só isso. E, cara, eu fiquei puto da cara. Fiquei indignado pela injustiça. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, o que eu faço com isso? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou justificar e vou falar o que eu acho. Que a pessoa que tem tempo para fazer isso, no mínimo, ela quer estar no meu lugar. Ou ela também ia botar lá o acerto. Enfim, foi um exemplo que eu me considerei injustiçado e coloquei a minha versão na história. Mas, respondendo bem a tua pergunta, cara, eu acredito que falta pra gente, e aí, de plano geral, falta inteligência emocional da gente administrar os momentos ruins.
A hora que a gente souber aproveitar que os momentos ruins são os melhores momentos de aprendizagem, a gente vai ter uma geração melhor preparada para conviver com a vida e com os momentos que ela não tão bons assim que a vida nos dá. Eu tenho um monte de tragédia para contar. Aprendi com elas. Agora, uh, não adianta eu falar pro meu filho que vai doer, como aconteceu quando terminou o primeiro relacionamento dele, o primeiro namoro dele. Vai doer. Mas é ele que vai te ensinar a conviver com a segunda perda, a terceira perda, que vai acontecer. A Né? vida Então, dói, né, Fabiano? A vida a dói. vida dói. Não é fácil viver. Só que é melhor estar vivo. Né? A vida é uma É. só, tem que nos provem o contrário. Eu, na minha fé, eu tenho muito a fé no Espiritismo, de que nos dá, né, uma outra oportunidade, enfim. Mas certeza não tenho. Eu quero que eu esteja certo e que essa espiritualidade seja confirmada lá na frente. Ô, Fabiano, duas perguntinhas para a gente encerrar, que eu já tomei muito teu tempo aqui. Uma horinha, eu acho que a gente falou legal. Duas perguntas. Uma, tu é o filho único da tua mãe com o teu pai ou tu tem irmãos ainda nessa relação? Eu tenho mais um irmão mais novo. Eu tenho um casal que é só por parte de pai, o Marco e a Giovana, e eu e mais um novo, que é o Diego. O Diego tem, eu tô com 47 e o Diego está com 44. E o Diego faz o quê? Aliás, não, o Diego tá com 43. O Diego faz o quê? O que que Não, ele é? 44 já. Ele é 4 anos e meio. O Diego, ele é formado em administração, mas hoje ele trabalha na cantina do Colégio João 23, na gestão lá junto com o Rogério Brasil, que é um amigo, irmão que eu tenho na vida também. E eles trabalham ali no Colégio João 23, lá na Que bom, cantina AZ ali. que beleza. Coisa dessa história da relação que tu sempre fala e a tua mãe tá sempre lá nas tuas lives, onde tu tá, tua mãe tá sempre Tudo. lá vendo. Como é que é essa relação com a tua mãe? Quantos aninhos ela tá? Tu tem de todo dia, como é que é? Todo fim de semana, tu tem um horário para estar lá com ela, como é que é? Curte, tem que Cara, curtir. a minha mãe é uma figura assim, porque a mãe, ela, imagina, ela ficou viúva aos 37 anos, um filho com 15, recém-feito 15, e outro de 10. E, cara, minha mãe, ela é uma pessoa. Eu vi minha mãe chorando aquele dia, naquele período, mas a minha mãe é uma pessoa que tu vai perguntar pra ela como é que estão as coisas, tá sempre tudo bem, sempre um sorriso no rosto. Ela sempre fala, filho, o único problema que não tem solução é a morte. Sorriso sempre no rosto. E é assim, é uma coisa que eu carrego comigo sempre. Nunca vai me ver pro outro problema de alguém, eu vou fazer uma cara feia pra ti. Nunca. É sorrindo sempre, alegria sempre, gentileza sempre. E a mãe, cara, minha mãe tem 70 anos hoje, não parece assim, é incrível. Ela é, na nossa família, né, no lado materno, ela é vou dizer assim, ela é o carro forte de todo mundo, assim, ela que cuida dos meus avós, minha avó com 90, meu avô com 91. Os meus tios, eu tenho tios por parte de mãe, que são maravilhosos, que foram importantes demais na minha vida também, o meu tio Rogério e o Paulo, e a tia Luciana, que é a mais nova, mas a tia Luciana não mora aqui. A mãe, ela é cara, ela é o stage de todo mundo da nossa família, assim, ela é muito reservada na dela, não é muito de ir em evento, assim, ela é mais quietinha, mas ela é a minha principal ouvinte desde sempre, né, cara? A mãe tem todos os recortes de jornais onde saiu meu nome no Correio do Povo, Jornal Sul, Zero Hora, onde tiver, ela tem tudo. Ela ouve tudo, ela comenta tudo gravado ou ao vivo. A gente se fala todos os dias de manhã e final da tarde, às vezes no final da noite. A gente fala pelo WhatsApp ou pelo telefone, mais pelo WhatsApp hoje. E, cara, minha mãe é uma guerreira, assim, eu tenho um orgulho enorme dela, assim, enorme. A dona Marta é um orgulho para mim, assim, eu tenho um orgulho de dizer que sou filho dela, e ela sempre que eu tô no ar, eu sei que ela tá ouvindo, ela tira foto e me manda nas lives hoje, enfim, ela ouve tudo, vê tudo gravado ao vivo, ela vê, ela comenta, e, cara, foi pai e mãe junto, né? Ela não casou de novo, né? Imagina, aos 37 anos ficar viúva, ela não teve mais ninguém, optou em criar os filhos e cuidar da família. E é uma pessoa, cara, de um coração maravilhoso. Eu brinco que
talvez o único coração tão bom quanto o da minha mãe é o da minha avó. A minha avó, a mãe da minha mãe, a dona Zilda, ela é o maior coração que eu vi, assim. Porque a minha mãe, ela tem uma coisa, a minha avó, ela ama todo mundo, é só o bem para todo mundo. A minha mãe, ela sempre fala, não faça os meus filhos, que daí eu viro, né? A minha mãe, ela guarda um rancorzinho, assim, mas ela é uma pessoa, cara, maravilhosa, e eu tenho um pouco disso. Eu sou um cara que eu perdoo, mas eu não esqueço, sabe? Eu perdoo de coração, quero bem, mas, cara, aprontou para mim, eu vou te perdoar, mas tu não vai sentar mais na minha mesa. Tu não vai mais entrar na minha casa, sabe? Sim, sim. Marcou na paleta. Ô, Marquei Fabiano, na parede. a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, ó. Nesse tempo de rádio e tudo, tem sempre aquela história que, pelo amor de Deus, tu faz todo mundo cair. Eu vou te contar aqui para te lembrando, e eu peço sempre para quem está aqui comigo nessa hora contar alguma, porque vai lembrar de alguma. Tinha um operador novo na rádio do interior, tu sabe aquelas rádios do interior, né? Poxa, pegou novo, operador novo, tem a hora da Ave Maria, às 6 horas da tarde, o padre vinha e fazia a hora da Ave Maria. Essa hora era a hora de mais audiência que tinha a rádio. O padre, Deus o livre, né? Tinha que fazer tudo direitinho lá e deixar ele falar. E o operador novo tá lá, o cara. O chefe chegou para isso assim: ó, tu vai fazer a hora da Ave Maria ali, o padre ali, tudo que ele pedir para te fazer, tu faz. Tu não vai, né? Pelo amor de Deus, ia deixar o homem bravo nessa hora. Tá, tudo bem. Chegou a hora da Ave Maria, ele largou o vinilzinho ali com a musiquinha de fundo e passou a abrir o microfone para o padre. Aí o padre começou, vamos orar, irmãos, e aí o padre viu que estava o fundo muito alto. Aí ele fez assim para o operador. O operador não teve dúvida, empurrou a cadeira para trás e ajoelhou. Sensacional. Lembra de alguma da tua época aí, o Brasil? Ah, cara, eu tenho várias, cara, várias. Deixa eu de lembrar de alguma aqui boa. Cara, uma boa, assim, de falha no ar, assim. Eu apresentava um programa chamado Sábado Total, e aí na hora de falar o programa, eu tava entrevistando o Michael Sullivan. E daí, E... na hora de despedir dele, eu pedi, "Bom, vamos ouvir então Michael Sullivan, nosso convidado de hoje do Sábado Total, ouvindo a música Um Dia de Domingo. Michael Sullivan, no Sábado Total deste domingo. Sábado Total deste domingo. Outra muito boa, eu não vou falar os personagens, tá? Mas Tá. tinha um operador, eu era o repórter e tinha o plantão. E aí, na época, tinha uma campainha na Rádio Guaíba, quando o plantão queria que o operador abrisse para ele entrar no ar com a informação, gol e tal. E aí deu um gol do Grêmio, né? E o plantão era gremista e o operador era colorado. E aí o plantão, o plantão gremistaço, o operador colorado, o Grêmio faz um gol. E o operador, para incomodar, o plantão, para incomodar o operador, começa a bater na campainha. Toma secador, toma secador. E isso no jogo não rolando. Toma secador. E o operador abre o canal, achando que era para abrir. Vaza o Haroldo de Souza narrando, eu no gramado. E o Haroldo, e o outro, toma secador, toma secador. Colega famoso, hein? Colega famoso. Cara, tem mais. Teve uma maravilhosa. Tem um cara que eu trabalhei que é fantástico. As pessoas conheceram ele, sabe? Que é completamente doido, mas um coração maravilhoso, um caráter maravilhoso, um amigo, que é o Léo Jorge. E o Léo é campeão de várias, né? Uma boa que eu pude presenciar, eu estava apresentando um tarde estilo Guaíba lá de futebol, e concentração, acho que era, sei lá qual era o programa. E o Léo, eu falei, Léo, vamos botar um técnico da seleção, esse técnico da seleção para comentar aí e tal. Ele, vamos, deixa para mim. Aí ele pega e liga para o Tacílio Gonçalves da Silva Júnior, Chapinha,
que era nosso comentarista também, fala: Chapinha, vamos entrar no ar aqui para falar com o Brasil. Ele: tá, vamos, o que que é? É que tu treinou a seleção, né? Ele: não, não treinei. Não, tu treinou sim. Ele: não, cara, tô dizendo que eu não treinei. Não, tu treinou. Ele insistindo que treinou. Cara, tem várias, várias. Outra que eu presenciei na produção foi na época de Fernando Carvalho e Fernando Miranda, que eram os dois que disputavam a presidência do Inter. O Léo Jorge liga pro. Achou que estava ligando para o Fernando Miranda e falou: ô, Fernando, vamos entrar no ar aqui com o Brasil. Daí ele: vamos, para falar sobre o que? Ah, sei lá, vamos dar um pau no Carvalho. Ele: não, cara, mas tu ligou pro Carvalho. Ah, tu é o Carvalho? Então vamos entrar no ar e vamos dar um pau no Miranda. Cara, tem Muito bom. ótimas, Ô, tem ótimas. Fabiano, para encerrar mesmo, já ocupei demais o teu tempo. Quando veio Capaz. quando vem a televisão, o pessoal disse: "O rádio vai acabar". Aí, o rádio continuou. Aí veio a internet, aí o pessoal: "Bah, agora o rádio vai acabar". E o rádio ainda continua. O rádio vai acabar, Fabiano? Nunca, nunca. O rádio, além de ser uma paixão, o rádio, agora a gente viu na enchente o quanto ele foi importante, só ele estava funcionando. Houve um aumento de venda de rádios gigantesco no nosso comércio, de rádios a pilha, e voltou a ser o companheiro de muita gente. Eu tenho a minha sogra, ela não enxerga, é deficiente visual, zero, ela não enxerga nada. O companheiro dela é o rádio de pilha. Eu me lembro que não faz muito tempo eu estava voltando de Santa Catarina e houve uma chuva, trancou tudo. Eu não sabia como estava o trânsito, a internet não pegava. O que, que me informou o caminho a pegar? O rádio. O rádio ele continua sendo e vai continuar sendo por muitos anos a grande ferramenta de comunicação do mundo. Não só porque eu sou apaixonado por rádio, nós somos, né, Vini? Mas o rádio ele te permite estar fazendo três coisas ao mesmo tempo e o rádio está te fazendo companhia. E isso é uma coisa que para mim também é muito legal. A gente não sabe onde a gente chega. A gente não sabe quem a gente está ajudando, para quem a gente está fazendo companhia, o que, que a gente está falando. E aí tem uma situação curiosa, que eu começo a namorar a minha esposa, a Vanessa, em 19, e ela falou: olha, foi logo ali, tipo, dos primeiros meses do Contraponto. Eu comecei a namorar a Vanessa em junho de 2019. Então, fazia pouco tempo. E a minha sogra, que não enxerga, a Vanessa já estava saindo comigo, a gente estava se conhecendo, não estava namorando ainda. Mas ela falou: tô saindo com um cara, assim, assim, mas não deu muito detalhe. E ela disse que um dia chegou para a mãe dela e para jantar, almoçar, enfim. E aí ela chegou lá e ela: ah, filha, tô ouvindo um programa novo aí na Guaíba, de um tal de Fabiano. Que programa bom, tô gostando muito. Olha, durmo com ele todas as noites. Opa! Aí ela: mãe, esse cara que tu tá ouvindo é o cara que eu tô saindo, que eu tô conhecendo. Então, quer dizer, eu até hoje, minha sogra já gostava de mim antes de me conhecer, né? É, Então, o rádio é isso, cara, é companhia de pessoas que a gente não sabe, né, quem são. É muito legal, eu gosto muito de ouvir. Quando eu encontro alguém na rua, alguém reconhece, fala: cara, tu falou tal coisa que foi importante, pô, tu me ajudou aquele dia no trânsito, me ajudou no... Isso cara, é fascinante. Eu me lembro que eu estava em Erechim uma vez, e um cara disse que me ouvia todo dia de manhã através do YouTube, na internet do trator, no meio da campanha lá, às 5 da manhã. Outra vez em Foz do Iguaçu, peguei um motorista de aplicativo, o cara me reconheceu pela voz: eu sou gaúcho, te ouço todos os dias aqui e tal. Cara, isso é fascinante, né? É fascinante. O é. rádio nunca vai acabar, e eu torço que não acabe, porque eu amo o rádio. Eu acho que, na realidade, nós tivemos um spoiler, como a gente fala agora, né? Porque quando vem o celular, o pessoal ainda diz: bah, agora então que o rádio não tem mais vez. Mas o que, que tem no celular? Tem o radinho, né? Tu bota ali a antena ali, ele É, funciona o radinho. Então, o cara que pensou, tá, até mesmo essa alta tecnologia, sabia que um dia também você poderia precisar dessa é, onda de rádio. Deixa essa onda te levar. verdade.
Para aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá aí, o Fabiano Brasil tá aqui comigo, Fabiano Brasil. Do lado agora, agora no mesmo local. Isso, calma. Eu me esqueci de falar para você não esquecer de ativar o sininho, de se inscrever no canal, entendeu? Fazer todas essas formas, deixar o comentário, o que você achou dessa grande entrevista aí com o Fabiano Brasil. E o Fabiano Brasil tá aqui comigo também para dizer para você encontrar ele nas redes sociais. Aonde, Fabiano? Bom, eu tô lá no @Fabiano Brasil Oficial, lá no Instagram, ou coloca fabianobrasil.com.br, que tem o site, lá tem um monte de informações também, como chegar nos livros, enfim, para contatar conosco, saber onde que eu tô, onde eu tô no ar, qual hora, enfim, tudo lá no site. E te agradecer pelo carinho, viu? Fiquei muito feliz com o bate-papo, foi até para mim emocionante, porque a gente vai lembrando de coisas que a gente passou, e aí umas a gente esquece, mas aí quando você puxa um assunto a gente lembra de outro, e é legal de poder olhar para trás e ver que todo o caminho foi feito com muito amor, com muito carinho, sem pisar em ninguém. E o melhor de tudo é isso aqui, Vini. É a amizade, é o carinho que a gente acaba trazendo e essas pessoas que vão caminhar conosco a vida toda. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, irmão. Valeu, pessoal. Olha aí. Valeu. Tudo.